Tem outro que a gente está lutando agora, que a gente vai vencer, amém? Essa semana passada eu cheguei num CTI que o médico falou para mim: vamos desligar. Você cuida da família. A enfermeira veio e falou: está partindo. Aí eu pensei: enquanto dói, eu olho para Deus, seguro em suas mãos, sua voz traz paz ao coração. Enquanto dói, eu vou confiar, eu vou descansar. Seremos nós dois enquanto dói. Ignorei as palavras. Ignorei. Os pais também ignoraram aquelas palavras. Veio uma junta médica para convencer a gente de desistir. Não era maldade, era realidade. Mas teve uma hora que eu falei assim: doutores, muito obrigada por serem heróis. E estavam sendo heróis, por não desistirem e fazerem tudo o que vocês têm para fazer. O papel de vocês estão fazendo muito bem. Agora nós vamos fazer o nosso, que é crer. Não falei mal com ninguém, não briguei com ninguém, agradeci. Gente, qual é o médico que não quer ver alguém curado? É o trabalho deles. Tem gente que fala mal dos médicos, Deus me livre. Eles são instrumentos de Deus. Mas eles estavam completamente desapontados, porque, segundo a medicina, a moça não ia passar daqueles minutos. Mas nós oramos. E a pressão que era 5 virou 13. E a oximetria que era 50 virou 100. Enquanto a gente ia embora, porque Jesus faz quando a gente não está. É Ele que faz, amém? A gente só precisa ter alguém para crer. Tem dois concordando, alguma coisa vai acontecer. Então ela sofria de rejeição crônica, exclusão social e dor também religiosa. Ela tinha um problema com a religião, porque a religião a excluía do meio do povo. Ela não podia ir à igreja e ela não podia participar da mikvah. Sabe o que é mikvah? Mikvah é um lugar que as mulheres vão após o seu período e elas ficam lá como tomando banhos rituais e como se fosse uma sauna, um spa. E as mulheres judias desse tempo, e até hoje, eu já fui convidada para ir a uma mikvah, fiquei tão feliz, não fui, mas eu fui convidada. Mas as mulheres vão e ali elas conversam, e ali elas tomam banho nas piscinas, e ali elas tricotam, sabe? No sentido de conversarem a respeito da vida, de como vai ser. E Deus é tão perfeito que os dias do período, mais os dias da mikvah, dão certinho com o período fértil, e elas engravidam. Coisa linda de Deus. A religião também tem sua característica para que dê tudo certo. Então, ela não podia ter direito a isso. Ela já estava sem as amigas há mais de 12 anos. Mas ela ouviu falar que um rabino estava passando. Ela ouviu falar e viu aquela confusão. Há quanto tempo que ela não estava no meio de gente? E essa mulher passa no meio da multidão. E Jesus está vestido com o seu manto de oração, muito característico dos rabinos da época, dos homens que buscavam conhecer a Torá e conhecer a palavra, o Antigo Testamento, que era a Bíblia do povo naquela época, era só o Antigo Testamento. Mas Jesus, ele era o quê? A palavra encarnada, andando sobre a terra. Então, ele estava vestindo um manto que eu vou mostrar para vocês agora. Isaac, vem aqui, traz o manto para o pessoal ver como é que era aproximadamente. Ele estava vestindo, na verdade, o talit gadol, que é um talit maior. É um talit, um manto de oração judaico, que vai até embaixo.
Mas nós conseguimos um talite e, para não desrespeitar o momento em que se veste um talite, porque Isaac não é judeu, Isaac, ele é amigo dos judeus, mas ele não é judeu, ele vai fazer a oração e pôr o talite, como se fazia naquela época. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו והטפטף בציצית. Aí Jesus tinha um talite que fazia isso na hora da oração e depois usava como, Isaac? Usava assim. E essas franjas aqui, o tzitzit, assim no corpo, naturalmente, né? Geralmente cobrindo a cabeça, que era o costume. E essas franjas aqui que são chamadas na verdade de tzitzit, que se você olhar até hoje em dia no judaísmo é muito comum. Quem aqui já viu um judeu ortodoxo andando na rua, você percebe que tem umas cordas saindo para fora do manto. Então, Jesus, quando... Na verdade, não só Jesus, nem só os fariseus, mas todos os judeus que praticavam religião naquela época, inclusive os discípulos também, era muito comum você ver seria muito comum você ver na orla do manto deles umas franjas, que Números, se eu não me engano, fala que eles deviam amarrar essas franjas nos 4 cantos do corpo, e quando eles olhassem para as franjas, eles iam lembrar da lei de Deus. Então, é literalmente igual amarrar um barbante no dedo para lembrar de alguma coisa. Alguém já deve ter visto isso alguma vez. Eles amarravam franjas na cintura, para quando eles olhassem para a franja, eles lembravam que eles tinham que cumprir os mandamentos de Deus. Então Jesus, como um bom judeu da sua época, andava com essas franjas. E o talite já era um manto usado para oração, que é um grande, que eles tiravam assim e colocavam sobre a cabeça para orar. Mas durante o dia a dia, era muito comum na orla dos mantos eles terem essas franjas. Então provavelmente a mulher do fluxo de sangue deve ter tocado na orla da franja do tzitzit de Jesus. Quando ela foi, ela deve ter agarrado a franja dele assim e tocado na lei de Deus que estava ali andando no nosso meio. É incrível. Muito obrigada, Isaac, pela aula. Como é que eu ia explicar?